Já aconteceu com você, de você ter uma ideia muito incrível e essa ideia te deixar muito animada e fazer total sentido na sua cabeça. E você começa a fazer vários planos. E aí você simplesmente decide contar para alguém. E quando você conta, a resposta da pessoa é: ah, legal. E essa resposta soar para você exatamente como um balde de água fria. Aquilo provoca um desânimo na hora que você pensa: meu Deus, isso eu acho que eu estava viajando na maionese. E aí, aquilo que era para ser uma ideia, que você ia crescer, que você ia desenvolver, que poderia até ser uma mudança na sua vida, morre ali. Aí isso te desanima e você já logo deixa essa ideia para lá e fala: bom, acho que não era para mim. Acho que eu não deveria seguir com essa ideia, simplesmente porque as ideias ou aquela ideia específica foi gerada em você. Então, quando a gente vai dividir algo, aquela pessoa não teve essa inspiração, aquela pessoa não teve aquela ideia, ela não imaginou aquilo como você imaginou, ela não sentiu aquilo como você sentiu. Então, para ela, é só mais uma ideia, para ela não tem a mesma emoção do que aquela ideia que foi gerada dentro de você. Então eu quero dividir com você 5 pontos importantes sobre isso. E o primeiro ponto é orar. Você precisa conversar com Deus a respeito dessa ideia. Muitas vezes Deus nos dá ideias. Deus gera no nosso coração ideias de negócio. Por quê? Porque a gente conversa com Ele o tempo todo. Ele sabe exatamente aquilo que a gente gosta e Ele vai nos orientar, Ele vai nos guiar naquilo que realmente a gente deve fazer. Muitas vezes a gente fica ouvindo muitas coisas, ouvindo muitas vozes, muitas direções e o principal, que é a voz de Deus, a gente acaba não indo buscar. Porque a gente pensa assim: Deus ele tá mais ligado com coisas espirituais, né? Não vou ficar levando essas minhas questões terrenas para Deus. Não, Deus se importa, Deus quer nos ajudar em todas as coisas da nossa vida, inclusive nas boas ideias de negócios. Aqui estou falando de uma boa ideia de negócio, mas pode ser qualquer ideia que Deus tenha gerado no nosso coração. Às vezes a gente acha que não, mas Deus gera excelentes ideias dentro do nosso coração. E a gente às vezes fica com medo, às vezes a gente fica receosa de: será que foi Deus que gerou? Pergunte para Ele, né? Converse com Ele: Senhor, eu estou com esse desejo no meu coração, o Senhor pode me ajudar a colocar essas ideias no papel? Escreve as ideias no papel, coloca as possibilidades, o que você pode fazer em relação a essas ideias. Então, o primeiro passo é orar. O segundo ponto é coloque em prática logo a sua ideia. Orou, coloque em prática logo em seguida. Por quê? Porque se a gente fica demorando muito tempo, planejando muito, quando acontecer tal coisa, quando eu fizer alguma coisa, quando eu tiver dinheiro, o quando vai fazer com que isso demore mais. E quanto mais a gente demora para colocar o nosso plano ou a nossa ideia em prática, mais distante fica essa ideia e mais empecilhos a gente coloca. A gente coloca empecilhos, a gente coloca dúvida, aí começa a vir os medos, o será que vai dar certo? Será que eu deveria mesmo? Né? Então, orou, já logo coloca em prática. E comece com o que você tem. Comece aos poucos, um passo de cada vez. Quando a gente vai subir uma escada, ninguém começa a subir a escada do 3º degrau. É um degrau por vez. E quem geralmente está com muita pressa, que começa a correr na escada, corre o risco de cair, não é verdade? Então vamos começar a colocar nossas ideias em práticas a partir do 1º degrau. Tudo é uma construção. Então, 1º degrau, 2º, 3º e assim sucessivamente. Então, para que a pressa? Existe um tempo para todas as coisas. Então, teve o tempo de estudar sobre aquela ideia, teve o tempo de orar sobre aquela ideia,
teve o tempo de colocar em prática essa ideia e agora tem o tempo da construção, um passo de cada vez, tá bom? Um terceiro ponto é: seja constante. Eu acho que esse é o passo muito importante, porque a constância é muito melhor do que a empolgação e o desânimo. Aí a gente começa o nosso negócio, colocar a nossa ideia em prática numa super empolgação. Aí a gente começa lá no alto, faz todo dia, né? E se a gente tiver que falar sobre o assunto, a gente fala todo dia e posta todo dia e trabalha todos os dias. Mas aí vem o período do desânimo. Aí a gente já não faz tanto. Aí depois acontece alguma coisa que a gente se anima de novo. Aí vai pro ânimo de novo. Aí depois desânimo de novo. Aí fica naquela inconstância, né? Nesse projeto, nessa ideia. Então o ideal é a constância, um pouquinho a cada dia. Lembra que a gente comentou sobre um degrau por vez? A gente subiu um degrau por vez nessa escada? A constância também é assim. É a mesma linha, todos os dias a mesma coisa, todos os dias a mesma coisa, para a gente poder ter um resultado, porque não adianta nada em um dia. Vamos falar do marketing do nosso negócio, vamos supor. A gente faz 10 postagens sobre o nosso negócio em um dia e no dia seguinte a gente não fazer nada, não é verdade? Não é melhor a gente fazer todos os dias do que 10 em um e ficar 10 dias sem postar? Então, ser constante é uma parte muito importante para a gente colocar a nossa ideia em prática. Um quarto passo muito legal e muito importante também é colocar uma meta para desistir. Como assim? Você já está falando de colocar a ideia em prática e já está falando de desistir? Por que essa data limite para desistir? Por quê? Lembra que eu estava falando sobre a motivação e o desânimo? Quando essa parte da motivação começar a cair e entrar o desânimo, ali vem o momento que a gente quer desistir. Ali a gente pensa em desistir. E nesse momento de desistir, a gente vai olhar para essa data limite. Então vamos supor que em um mês nossa motivação começa a cair e vem aquele desejo de desistir porque a gente começa a olhar para as métricas. A gente fala assim, eu acho que eu não estou conseguindo conquistar aquilo que eu pensei que eu poderia. E já passou um mês e nada aconteceu. Eu estou um mês trabalhando e ainda não vi resultados. Então assim, um mês ainda é muito pouco, né? A gente não vai conseguir ver resultado assim. Tem vezes que sim, a maioria das vezes não. Por quê? Porque é preciso construir, é preciso constância. Então, quando chegar essa hora do desânimo e a gente olhar aquela data limite, vamos supor que seja 6 meses para desistir. Eu preciso trabalhar pelo menos 6 meses nesse negócio. 6 meses nessa ideia. Após 6 meses eu vou analisar se eu vou desistir ou não. Ou um ano. Eu vou colocar uma data para desistência em um ano. Se em um ano nada acontecer, se em um ano eu não ver progresso, eu não ver nada de resultado em relação a essa ideia, então tá bom, em um ano eu desisto. Então coloque uma data limite e não desista antes dessa data, tá bom? Combinado? E um último ponto que é muito importante também é desapegue do resultado. Porque muitas vezes o resultado, claro, ninguém trabalha para não ter resultado. A gente está trabalhando pensando no resultado. Claro, isso é óbvio. Mas muitas vezes a gente fica com somente o resultado na cabeça. A gente vai trabalhando, mas eu não estou tendo resultado. Não estou tendo resultado, mas o resultado. E a gente fica naquela ansiedade de eu preciso do resultado e a gente não se concentra no processo. A gente, inclusive, esquece do processo. E muitas vezes é no processo que está a maior riqueza, a maior beleza dessa ideia. É durante o processo que vem os insights, é durante o processo que vem os aprendizados, é a experiência do processo que vai produzir o fruto desse trabalho. Então, se a gente está muito concentrado no resultado, a gente não aproveita o processo, a gente perde a riqueza do processo. Então, a gente precisa aprender a viver isso.
fazendo o trabalho, aquilo que a gente está se sentindo bem e experienciando isso, curtindo cada parte do processo, sem ansiedade, simplesmente curtindo e realizando aquilo que a gente precisa realizar, mas aproveitando o processo. E no final eu tenho certeza que vai ter resultado, nem que seja o aprendizado. Por quê? Se acontecer, eu acredito que não, mas se acontecer lá no final do prazo da desistência, se acontecer de não dar certo, bom, terminou o prazo, cheguei a 1 ano investindo nessa ideia, investindo nesse negócio e realmente eu vou desistir porque eu não tive resultado, alguma coisa você aprendeu. Com certeza alguma coisa você aprendeu e esse aprendizado pode tornar-se também uma fonte de renda, pode tornar-se também uma fonte de ajuda a outras pessoas. Você pode fazer disso um motivo para auxiliar pessoas, dizendo assim, olha, não faça como eu fiz. Eu comecei um negócio desse jeito e não era legal. Eu coloquei essa ideia, eu também tive essa mesma ideia, coloquei essa ideia em prática e não deu certo. Eu fiz isso de errado. Faça diferente de mim. Então, assim, digamos que se no final das contas nada der certo, não é verdade. Alguma coisa vai ter dado certo, pelo menos teve a experiência. E aí você começa a contar para as pessoas. Mas é só no final, ou do meio para o final, que a gente começa a dividir as experiências com as pessoas. Porque quando o negócio começa a dar certo, né, ou quando o negócio começa a ficar visível, a ideia começa a ficar... As pessoas começam a olhar a nossa movimentação, né? Conforme a gente vai se movimentando em prol dessa ideia, desse negócio, as pessoas que estão ao nosso redor, elas vão perceber. E aí sim é momento da gente contar, mas só depois, tá bom? Porque se a gente contar antes, a gente corre o risco de desanimar sem colocar as coisas em prática. Então, vamos colocando tudo em prática, vamos fazendo acontecer, sabe? É fazer acontecer, vamos colocar para acontecer o negócio. Quando estiver caminhando, quando as coisas estiverem bem encaminhadas e isso for uma ideia concreta para você, sai do campo das ideias, na verdade, e passa a ser um negócio concreto, e aí sim a gente pode contar para as pessoas. Por quê? Porque aquilo que as pessoas forem falar a respeito daquilo não vai impedir a nossa ação. A gente já está fazendo, a gente já colocou em prática, já é real, né? Às vezes até isso pode ajudar, porque aí a pessoa realmente vem com uma ideia legal, né? Uma ideia que não vai fazer a gente desistir, mas vai agregar aquela ideia inicial. E é claro que você sempre vai poder contar com a ajuda de Deus em colocar as ideias em prática. Deus sempre nos dá criatividade, nos dá sabedoria, nos dá entendimento e também nos ajuda em todas as dúvidas que a gente tem. Então a gente não pode deixar Deus de fora das nossas ideias. Afinal, tudo vem dele, né? Se você gostou desse conteúdo, já deixa o seu like. E aproveita e deixa nos comentários também se você já teve uma ideia excelente de negócio, contou para alguém e acabou desistindo. Isso já aconteceu com você? Conta pra mim nos comentários. Muito obrigada por ter assistido até o final. Beijo. Tchau.